Oi, eu sou a Mari e hoje eu vim mostrar para vocês a novidade da linha na agulha, que são as escalas para modelagem e o molde base reduzido. Tem a escala de 1:25, que faz esse molde nesse tamanho, aqui no tamanho 40 na escala reduzida, e a escala 1:50, que faz um molde ainda menorzinho. Aqui também o tamanho 40 na escala fica nesse tamanho. Quer saber mais detalhes? Então vem comigo! Então, assim que a plataforma identifica o pagamento, você recebe um e-mail com um link para acessar e logar na plataforma e baixar os arquivos. O arquivo da escala e dos moldes é assim. Eles já estão separados em folhas A4 e apenas o molde da calça você precisa fazer a montagem porque é um molde mais comprido. Então, aqui tem a parte onde você passa cola, né? E a parte onde vai ser colada ali, respectiva. A frente, cola na frente e as costas para a parte das costas. Para fazer a impressão na escala correta, você vai clicar aqui no ícone da impressora, clicar nessa opção de tamanho e depois nessa opção tamanho real. Aqui na parte de orientação, você vai deixar no automático. E se a sua impressora for um modelo mais antigo como a minha, o que pode acontecer é de cortar aqui a impressão nessa parte do detalhe da escala e num pedacinho aqui do molde da frente. Mas com um lápis você consegue retraçar essa curva e esse pedacinho sem alterar no resultado final, sem te atrapalhar em nada. É uma limitação da impressora devido ao tamanho do arquivo. Uma parte da impressão em alguns modelos mais antigos acaba cortando esse pedacinho, mas não atrapalha em nada. Você pode corrigir com lápis e cortar em cima da linha. Tendo definido essas configurações, é só clicar em imprimir e a impressão eu recomendo que seja feita numa folha de gramatura maior, a partir de 120, mas o ideal é 180, que é um papel um pouco mais grosso, que vai te permitir uma durabilidade maior dessa escala e desses moldes. Depois de imprimir, é só você recortar os moldes, né, na linha. E a escala, para ficar melhor, você pode, se tiver, usar uma régua de metal e um estilete para que o corte saia bem retinho. Mas caso você corte com a tesoura, também não vai te atrapalhar, porque essa escala serve para você traçar as medidas. Para você fazer uma reta realmente reta, você pode usar uma régua qualquer que você tenha em casa, usando apenas a escala como se fosse a fita métrica para traçar as medidas. E essas são as réguas de escala para modelagem e as bases em tamanhos reduzidos de acordo com a escala. Uma escala para modelagem, ela transforma uma medida real que a gente tira tanto numa modelagem sob medida, como de uma tabela de medida padrão, numa escala reduzida, ou seja, essa medida aqui equivale aos 5 centímetros da fita métrica. Porém, como é uma escala reduzida, olha a diferença. Os meus 5 centímetros são quase 1 centímetro da fita métrica. Isso faz com que, na hora que eu estou traçando o molde usando essa escala ao invés da fita métrica, o meu molde sai de forma proporcional num tamanho menorzinho, conforme eu tenho aqui a base de calça, do tamanho 40 nessa escala de 1:50, a base de saia, a base de blusa e a base de manga. Todas de uma forma proporcional. Eu mantenho a escala, né, usando a régua, e posso fazer um molde menorzinho que vai me ajudar na hora do estudo da modelagem. Agora, se eu preciso de um molde que seja um pouco maior, que possa ver melhor os detalhes, eu posso usar a escala 1:25. Nessa escala, é a mesma coisa. Os 5 centímetros da fita métrica, aqui nesse caso, equivalem a essa distância, que na fita métrica equivalem a 2 centímetros. Então, essa escala produz um molde um pouco maior que esse. Aqui no tamanho 40, olha a diferença. Eu tenho o mesmo manequim, tamanho 40, usado as escalas diferentes, produz dois tipos de resultados. Então, essa escala é melhor para aparecer melhor uma gola, se ela vai cair bem, um recorte. Dá para prestar mais atenção nos detalhes, né? E ver se vai ficar bom num tamanho real. A mesma coisa, quando eu estiver traçando o molde, se eu quero obter um resultado miniatura, né? Mas nessa escala aqui um pouco maior, em vez de usar a fita métrica, eu vou usar essa régua, essa escala, para traçar todo o meu molde e no final eu vou ter um resultado assim, numa escala reduzida, mantendo todas as proporções do molde original. Então, nesse kit que eu preparei, você vai levar
a escala 1:50 e a escala 1:25, e todos esses moldes base no tamanho 40 já reduzidos no tamanho da escala. Então, se você quer fazer uma interpretação, você pode traçar esse molde em outro papel e fazer a interpretação economizando muito mais papel e também o tecido, porque em vez de você cortar logo uma peça piloto no tamanho real, você pode fazer um teste antes da peça piloto numa miniatura, traçando aqui toda a interpretação do modelo, cortando no tecido, costurando e observando se as proporções estão certas, se o caimento está legal. Dessa forma você economiza o tecido e o papel com as escalas para modelagem e os moldes base em tamanho reduzido. E é claro que todos esses moldes base que acompanham a régua de escala são feitos de acordo com o método que eu utilizo, mas você pode usar as réguas em escala e traçar os seus moldes base de acordo com o método que você utiliza e também usando as suas próprias medidas para você poder fazer os testes e os estudos de modelagem no seu tamanho específico. É só usar a régua na hora de traçar o molde, que ele já vai sair na escala reduzida. E se você gostou dessa novidade, não esquece de clicar em gostei para eu saber. E se ficou com alguma dúvida sobre esse kit de réguas e os moldes reduzidos que acompanham elas, é só deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar olhando um a um e respondendo todo mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, também não esquece de se inscrever, porque vem muita coisa legal por aí. Tchau!